Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos e amados irmãos, neste primeiro dia do ano, já que estamos celebrando nesta noite a vigília da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Igreja nos coloca diante de um dogma que desde que Isabel proclamou, cheia do Espírito Santo, em alta voz, ao receber Maria na sua casa, todos os cristãos verdadeiros, os não heréticos, professam que Maria, de fato, é mãe de Deus. Assim se expressou Isabel quando disse: quem me deu a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe de Adonai, o nome permitido para ser pronunciado pelo povo, em vez do nome Yahvé, Deus. Quem me deu a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, ou seja, a mãe do meu Deus. Com esta solenidade, encerra-se a 8ª do Natal. Toda essa semana, desde o dia 25, celebramos como um único dia. Por isso, todos os dias cantamos o Glória, expressando a mesma alegria da noite do Natal. Hoje encerra-se a 8ª do Natal. Como eu disse desde o início, a cristandade sempre venerou Maria como Mãe de Deus. Porém, esta festa foi estabelecida a partir da proclamação dogmática desta verdade de fé no século IV. Estamos no século... Hoje é quando? Século 21. Então, no 4º século. Foi proclamado o dogma da maternidade divina. Em 1931, Pio XI determinou que se celebrasse em toda a igreja esta festa de hoje, no dia 11 de outubro. E Paulo VI, na reforma do Concílio Vaticano II, na reforma litúrgica, determinou que fosse transferida para a 8ª do Natal, portanto,
precisamente no último dia da oitava, no domingo, aliás, no dia primeiro, que depende de cada ano, o dia que vai cair, esse ano, na segunda-feira, é uma festa móvel. Então, dia 1º de janeiro, que coincide com o início do nosso ano. Portanto, nós já começamos com Maria. Nós já iniciamos com Nossa Senhora. Iniciar um ano com ela significa terminar com ela. Gênesis começa com a promessa da vinda dela. E Apocalipse termina com a vitória dela. Houve uma batalha no céu. Todos nós, todo mundo, Cada pessoa nesta terra inclusive você. É um filho de Deus. Ele é nosso Pai Celestial e Ele nos ama. individualmente. Ele tem um plano para todos nós. Um plano para você aprender, crescer e sentir alegria. Tudo pelo que passamos Os bons momentos, os momentos difíceis, As lágrimas de tristeza e de alegria. fazem parte de seu plano para que nos tornemos tudo que pudermos ser. Vamos te ajudar a desenvolver um relacionamento com Deus e encontrar paz e propósito na sua vida. Cadastre-se para falar com os missionários como nós, de sua região. Ela é a mulher vestida de sol, coroada com 12 estrelas, que tem a lua sob os seus pés e pisa na cabeça da serpente. Por quê? Porque é mãe de Deus, mãe de Jesus, que é Deus. Os protestantes não conseguem entender isso e criticam a nós católicos dizendo que Deus não pode ter mãe, que Deus é Deus. Porém, se esquecem que, ao proclamar que Jesus é Deus, automaticamente nós temos que dizer, ela é mãe de Deus. Porque a união hipostática de Cristo, ou seja, a união da natureza divina com a natureza humana não pode ser separada, é erro. É heresia. Jesus é Deus e homem verdadeiro. Por isso Isabel, cheia do Espírito Santo, dá um grande grito e diz: bendita és tu entre as mulheres, porque é bendito o fruto do teu ventre. E quem está no ventre de Maria é Jesus. Quem me deu a honra de vir a minha mãe do meu Deus. Não podemos arrancar das Escrituras esta frase dita por Isabel. E não dita de qualquer forma, mas como diz Lucas, cheia do Espírito e em alta voz. Ela disse que ela é a mãe de Deus. Ouvimos na segunda leitura da carta de Paulo aos Gálatas, que chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E sabemos que este ato de Deus de enviar o seu Filho foi um ato de amor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, ou seja, Deus me amou tanto, Deus te amou tanto, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, nascido de uma mulher. Ele poderia ter vindo de qualquer outra forma, mas Deus quis, como diz Paulo aos Filipenses 2, que Jesus se despojasse de sua glória, aquilo que a palavra grega expressa como
kenosis, esvaziamento. Ele, diz Paulo, não se apegou ciosamente à sua dignidade, ao seu poder de Deus, mas aniquilou-se, tornando-se escravo, sob a aparência humana, para nos salvar. E nasceu da mulher na plenitude dos tempos. Portanto, Maria está exatamente no momento certo, no tempo certo, na hora certa em que Deus quer salvar a humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Há 8 dias atrás, meus irmãos, estávamos diante da gruta de Belém, do presépio. Meditávamos o nascimento do Senhor, na simplicidade da gruta fria, de uma manjedoura simples, na cidade de Belém. Vimos Jesus pequeno, criança indefesa, que acabava de nascer e foi enrolado por Nossa Senhora nos panos que ela preparou com carinho. E ela o enfaixou, diz o Evangelho de Lucas, com amor. Significa, ela se dedicou a proteger aquele que ela sabia que era o Salvador do mundo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, disse o anjo a José. Maria o envolve nos seus braços de mãe. E hoje, a iconografia mostra Nossa Senhora que apresenta o seu filho. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora que é muito especial para mim, porque ela tem as mãos abertas, com Jesus nas mãos, apresentando para nós, dizendo: eis aqui o meu filho, o Salvador, aquele que vai purificar, perdoar, curar, salvar, santificar vocês. Maria não guarda o filho para si, tanto que imediatamente após saber pelo anjo que Isabel, sua parenta, estava grávida, e ela, sabendo que Isabel já era idosa e precisava de ajuda, vai às pressas, cerca de 150 quilômetros, uma viagem de talvez 8 dias a pé. E ao entrar na casa de Zacarias, diz Lucas, ela saudou Isabel. Shalom. A esperança de Israel tinha chegado. O Messias bendito estava no seu ventre. E como vemos na linguagem do profeta Isaías, como são belos sobre os montes, naquelas terras montanhosas, é como se nós pudéssemos ver Maria que subia e descia, cada monte até chegar em Cari, cidade em que vivia Zacarias e Isabel. Como são belos sobre os montes, que vem saltando como servo. O amado da minha alma, na linguagem do Cântico dos Cânticos, no ventre de Maria. E por isso Isabel diz: apenas eu ouvi você me dizer Shalom, o menino exultou, pulou de alegria no meu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Num dos exorcismos de um famoso exorcista italiano, o demônio disse para aquele padre exorcista: eu faço tudo para que as pessoas não rezem o terço. Eu tento de todas as maneiras para que as pessoas não repitam a minha condenação. Porque cada vez que alguém diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus,
Isto abala o meu reino. Isto abala o inferno. E nós precisamos em alta voz, como Isabel, dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus previu a vinda do seu filho no momento histórico da humanidade. O edito de César Augusto, para que houvesse um recenseamento em toda a terra. A pobreza e a rejeição do povo de Belém, aquele pobre casal: não temos lugar para vocês. Até que eles se dirigem a uma estrebaria, a um lugar onde os animais dormiam. Deus previu tudo isso, como previu a mãe que o traria ao mundo. Esta mulher que foi tipificada desde o Antigo Testamento como Esther, Judite, e tantas outras mulheres, como Débora, como Maria, irmã de Moisés. Desde o Antigo Testamento, no momento em que se profetiza sobre Jesus, também se profetiza sobre Maria. Isaías 7,14 diz: eis que uma virgem conceberá, e uma virgem dará à luz um filho, o qual se chamará Emanuel, que significa Deus está conosco. Podemos dizer que nenhuma outra obra é bela a criação, é belo o mundo que Deus criou, os planetas, as constelações, a beleza das flores e tudo que a gente contempla. Cada vez que vemos uma coisa nova, ficamos admirados como Deus fez tão bem todas as coisas. Mas nenhuma outra obra foi criada por Deus com maior esmero, com maior amor, com maior sabedoria, que aquela que com seu consentimento livre tornou-se mãe do seu filho. Luís de Montfort, São Luís Maria de Montfort dizia: Deus juntou todas as águas e chamou de mar, juntou todas as graças e chamou Maria. E é isso que Gabriel vê nela, e num gesto de veneração diz: Ave, salve, alegra-te, que é caritomene, que não tem nem tradução. São Jerônimo traduziu por ave, cheia de graça, mas é muito mais. Maria não é só cheia, como um vaso. Maria é transformada, é embelezada, é toda cheia da graça de Deus. É uma criatura especial. Não houve, nem há, nem haverá nenhuma mulher. É bendita entre todas as mulheres da terra. Porque Deus colocou nela todas as graças. E devia ser assim, para ela ser mãe de Deus. Não podia ser outra pessoa, já que a primeira Eva caiu, ouvindo o tentador. Esta não cairia como Eva, porque fiel à graça de Deus, como Deus previu, pisou a cabeça da serpente com o seu sim. A igreja vê no anúncio do Gênesis 3,15, de Isaías 7,14, como já falei, esta preparação de uma mulher especial para servir-se
dela como instrumento de graça para ser a mãe do Salvador. O Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, diz isso: Deus escolheu Maria entre todas as mulheres antes de todos os séculos. Se essa palavra vale para nós. Em Efésios 1, que Deus nos criou e pensou em nós antes da fundação do mundo. Um miserável como eu foi pensado por Deus. Uma miséria como você foi pensado por Deus antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Imagine Maria. E cumulou-a de todas as graças e dons, mais do que os anjos, mais do que os santos, preservando-a de toda a mancha do pecado e de toda a imperfeição. E continua o Papa Pio IX, de tal maneira que não se pode conceber uma criatura mais bela e mais santa do que aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Meus irmãos, longe de nós a tentação de deixar de amar Maria, como milhares e milhares de fiéis católicos ignorantes da sua fé abandonaram a Igreja Católica e caíram nas heresias evangélicas que se espalharam pelo Brasil. E ainda dizem que encontraram a verdade. Não encontraram a verdade, encontraram o erro. Encontraram a mentira, meias verdades. E deixaram de viver uma devoção tão bela. Porque não foi Maria quem escolheu ser amada, foi Deus que escolheu, foi Deus quem a honrou. Por isso ela reconhece no Magnificat de Lucas 1, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, feliz, beata Maria. Pronto para bombar no LinkedIn. Cara, microcertificados a cada 3 meses. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir ele no meu currículo no LinkedIn. Acaba, né, me dando a confiança necessária para conquistar o que eu quero no mercado de trabalho. Eu tô pronto agora. Faculdade Descomplica. Bora fazer? Os teólogos e muitos santos chegam a dizer: Deus poderia ter criado um mundo melhor. Um sol melhor do que o sol que está matando a gente. Vocês não têm ideia do calor que está aqui dentro dessa roupa, né? O Senhor manda um vento do Espírito, sopra Espírito. Mas Deus poderia ter criado um sol melhor. Deus poderia ter criado uma terra melhor. Um mar muito mais belo, dizem os teólogos. Mas não uma mãe mais perfeita do que a sua, diz São Boaventura. E São Bernardo diz: porque havemos de admirar-nos, se Deus, a quem contemplamos, realizando maravilhas nas Sagradas Escrituras e entre os seus santos, quis mostrar-se ainda mais maravilhoso com a sua mãe, a mãe do seu filho. A maternidade divina de Maria, nos diz São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, suplanta, ou seja, supera todas as graças ou carismas, como o dom da profecia, o dom de línguas, o dom de realizar milagres. Tudo isso está abaixo daquilo que Deus fez em Maria. Deus onipotente, todo-poderoso, sapientíssimo, tinha que escolher a sua mãe. Eu não pude escolher minha mãe, mas Deus podia. E Ele olhou para a humanidade inteira, passado, presente e futuro, como Deus, e não encontrou nenhuma outra mulher que tivesse a humildade,
o silêncio, a docilidade, a obediência, a pureza de Maria. Por isso ele a plasmou, e o Salmo 138 fala de nós, quando diz que Deus nos teceu no ventre da mãe, como um tecelão, que faz o tapete, vai usando cada cor dos fios para fazer um belo tapete. Nós fomos tecidos no ventre de nossa mãe por Deus. Imagine quando Deus teceu o ser, a alma, o corpo da Virgem Maria. Por isso, São José Maria Escrivá diz: tu, ou seja, cada um de nós, que terias feito se tu pudesses escolher tua mãe? Penso que tu e eu, diz o santo, teríamos escolhido a que temos, porque todos nós amamos a nossa mãe, sim ou não? Eu não escolheria outra. Porém, diz São José Maria Escrivá, acumularíamos de todas as belezas, de todas as graças, a encheríamos de todos os tesouros. E ele continua: foi isso que Deus fez. Portanto, depois da Santíssima Trindade, em importância está Maria. Depois do Pai, Filho e Espírito Santo, Maria. Depois de Maria, os grandes santos, os anjos, cada um de nós. Mas ela está num lugar privilegiado. Os teólogos, diz ele, estabelecem um raciocínio lógico para esse acúmulo de graça, para essa impossibilidade de estar sujeita a Satanás. Maria não podia ter nada que a sujeitasse a Satanás. Convinha que Deus pudesse fazê-la, criá-la, enchê-la de graça, para que jamais houvesse nada de iniquidade na mãe do seu filho. Deus podia e Deus fez. É a grande prova, a prova mais clara, que Deus rodeou a sua mãe de todos os privilégios, desde o instante em que ela foi concebida. Imaculada Conceição, 8 de dezembro. E nós precisamos, meus irmãos, nos alegrar com isso. Porque quanto mais você conhece isso, quanto mais você contempla isto em Maria, mais nasce o desejo de imitá-la, de querer também viver o mais próximo que podemos viver das virtudes de Nossa Senhora. Ela é formosa e pura, e limpa na alma e no corpo. Um dia, no exorcismo, na França, o exorcista colocou a cruz diante do possesso, e aquele endemoniado cuspia na cruz de Cristo, e desdenhava da cruz de Cristo. E o exorcista teve a ideia de pegar uma imagem de Nossa Senhora e colocar diante do possesso. Vem cá, se você quisesse aprender a nadar, o que você faria? Estudaria regras de natação e tentaria entender o porquê de cada movimento? Ou você ia procurar uma piscina que você dá pé e tentaria simplesmente nadar? Eu acho que a resposta é meio óbvia, né? E olha, pra aprender inglês é a mesma coisa. A pior coisa que você pode fazer pra aprender inglês é gastar tempo estudando gramática, decorando regras ou então assistindo aulas passivas. A forma rápida e eficiente de aprender é simplesmente praticar. Que nesse caso, né, usando essa analogia, é nadar. Mas ok, como você pratica se você não mora em um país que fala inglês ou então não tem condições de fazer um intercâmbio, né?
humana? Bom, essa pergunta foi respondida por um renomado linguista chamado Stephen Krashen, que após diversas pesquisas e experimentos, concluiu que a melhor forma de aprender um novo idioma é através do que ele chama de comprehensive input. E você não precisa sair do seu país para usar a técnica dele. E na verdade, você não precisa nem sair do seu sofá. E eu gravei uma aula explicando os detalhes sobre essa metodologia e sobre o embasamento científico por trás dela. E o melhor, nessa aula eu também te apresento um exercício prático de 17 minutos dessa metodologia, que você pode aplicar todos os dias com apenas um celular e um fone de ouvido. Aproveite que essa aula, por enquanto, é gratuita. Clique no botão para liberar o seu acesso. E naquela hora, o endemoniado baixou a cabeça. E o padre perguntou, na autoridade da igreja, por que você cuspiu, desdenhou da cruz de Cristo e não diz nada de Maria? E o demônio foi obrigado a dizer, porque ele não permite que eu diga nada contra ela. Amém? Como eu também não permitiria que ninguém dissesse nada contra minha mãe. Eu não sei como os protestantes vão se virar na hora do juízo, na hora do julgamento. Vamos chegar lá sem advogada, ela é advogada nossa, como dizemos na Salva Rainha, e tendo falado e criticado a mãe dele. Vão precisar de muito purgatório para aprender lá a amar Maria. Hoje, aqui eu termino, meus irmãos. Olhamos para Nossa Senhora, como está nessa imagem. Se você estiver mais perto, vê que Nossa Senhora coloca Jesus no ombro. Essa imagem é chamada a imagem de Nossa Senhora da evangelização, da nova evangelização. Ela está entregando a nós seu Filho. Ela nos oferece o seu Filho. Ela levanta em seus braços. E nós temos que dar graças a Deus, porque ela nos deu Jesus. Dizia o Beato Alonso, uma das grandes graças que Deus nos deu, além de nos criar e nos redimir, foi querer que nós também tivéssemos uma mãe. Pois, tomando a Ele por sua mãe, na cruz, nos ofereceu na pessoa de João, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Entremos esse ano novo com ela. Renovemos nessa noite o desejo de honrá-la todos os dias com o terço, quiçá com o rosário. Se nos habituarmos, chegaremos ao rosário. Ela nos defenderá. Ela nos ajudará a amar mais Jesus, a sermos mais dele. Não tenhamos medo de dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé professemos.